Estava passando roupa quando ouvi a mala bater no chão do quarto de cima. O som ecoou pela nossa casa como um tiro. Aos 67 anos, eu havia aprendido a confiar nos meus instintos sobre problemas. O mesmo radar que me ajudava a detectar alunos, colando e identificar crianças que precisavam de ajuda extra, agora gritava avisos que eu não queria ouvir. Encontrei meu filho Craig enfiando roupas na mala preta com a eficiência desesperada de alguém fugindo de um incêndio. E quando ele me disse: "Mãe, o Mason fica melhor com a senhora mesmo?", eu soube que nossa vida havia acabado de virar um inferno. O ferro de passar ainda estava ligado lá embaixo, fazendo aquele chiado irritante que sempre me lembrava dos primeiros dias depois que a Linda morreu no parto do Mason. 13 anos se passaram desde aquela noite terrível no Hospital Santa Helena. 13 anos de eu criando meu neto como se fosse meu próprio filho, enquanto Craig tentava juntar os pedaços da vida dele. Nunca imaginei que os pedaços que ele estava juntando incluíam planos para me abandonar como um cachorro velho na estrada. Antes de continuar essa história que mudou para sempre a nossa família, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando isso e se já passou por alguma situação de traição familiar. Porque o que aconteceu aqui em São José do Rio Preto vai mexer com qualquer pessoa que acredita que família é sagrada. Craig, que história é essa? Perguntei, segurando a moldura da porta para não cair. Meu filho não conseguia me olhar nos olhos. Aos 35 anos, ele tinha desenvolvido essa mania de desviar o olhar quando estava mentindo, igual fazia quando tinha 8 anos e eu pegava ele comendo doce antes do almoço. "Mãe, eu preciso ir embora. É melhor assim." Ele dobrou uma camisa azul que eu mesmo havia passado na semana anterior, colocando-a na mala com o cuidado de alguém que nunca mais ia voltar. "Ir embora para onde? E o Mason? E o seu trabalho na assistência técnica?" Minha voz estava saindo mais aguda que o normal, aquele tom desesperado que eu odiava em mim mesma, mas que escapava sempre que o medo tomava conta. Foi quando ele finalmente me olhou, e eu vi algo que nunca havia visto nos olhos do meu filho. Crueldade calculada. "Mãe, o Mason sempre gostou mais da senhora mesmo. Vai ficar melhor aqui. E sobre o trabalho? Bem, vou fazer uns freelances por aí." Freelances. Essa palavra saiu da boca dele como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas eu conhecia Craig desde o dia em que ele nasceu, nesta mesma casa, num domingo chuvoso de setembro. Conhecia cada mentira que ele já havia contado, cada esquema que já havia bolado, cada desculpa que já havia inventado. E essa conversa de freelances tinha cheiro de mentira podre. "Que freelances, Craig? Você trabalha consertando o computador aqui na cidade há anos. Conhece todo mundo conhece você. Que trabalho novo é esse que apareceu do nada?" Ele fechou a mala com um zíper violento que ecoou pelo quarto. "Mãe, a senhora não entenderia. É coisa de internet, trabalho remoto. Vou para o Nordeste, onde a vida é mais barata." Nordeste. Sozinho. Deixando o filho de 13 anos comigo, uma velha viúva que sobrevivia com uma aposentadoria de professora e uns trocados que guardava na poupança há décadas. Mason estava na escola naquele momento, no 8º ano, sem fazer ideia de que quando chegasse em casa ia descobrir que o pai havia evaporado da vida dele como água no sol do verão. "E a Vanessa?" perguntei, porque precisava entender qual era o papel da namorada nova nessa história toda. Craig havia começado a namorar Vanessa Torres há uns 6 meses, uma mulher de 30 e poucos anos que trabalhava como consultora financeira e sempre chegava aqui em casa com roupas caras demais para quem prestava serviço para aposentados como eu. O rosto do Craig mudou quando eu mencionei o nome dela. Um sorriso rápido, quase involuntário, passou pelos lábios dele antes de ser substituído por uma expressão neutra estudada. "Vanessa não tem nada a ver com isso, mãe." Mentira. Eu podia sentir o cheiro da mentira emanando dele como perfume barato. 40 anos dando aula para adolescentes me ensinaram que quando alguém muda de assunto ou nega algo que você nem acusou, é porque tem culpa no cartório. "Craig, senta aqui comigo." Fiz um gesto para a cama dele, a mesma cama onde eu lia histórias para ele quando era criança,
onde cuidei dele quando teve cachumba aos 12 anos, onde conversamos sobre sexo e responsabilidade quando ele fez 15. Vamos conversar direito. Não pode ser tão simples assim. Você não pode simplesmente pegar as malas e ir embora deixando seu filho. Ele sentou, mas no limite da cama, como se quisesse estar pronto para correr a qualquer momento. Mãe, a senhora não entende. As coisas estão complicadas para mim. Preciso de um recomeço. Complicadas como? Financeiramente? Craig, se você está com problema de dinheiro, a gente conversa, a gente acha um jeito. Tenho umas economias guardadas, posso ajudar. Foi quando ele riu. Uma risada curta, amarga, que me gelou o sangue. A senhora tem economias, mãe? Que economias? A pergunta dele me pegou de surpresa. Que pergunta estranha. Claro que eu tinha economias. 30 anos de magistério, mais 15 anos de aposentadoria, sempre guardando um pouco todo mês. Tinha o dinheiro da venda do sítio que herdei do meu pai, tinha o seguro de vida do meu marido João quando ele morreu de infarto há 10 anos, tinha o fundo que eu vinha formando para a faculdade do Mason. Não era uma fortuna, mas dava para viver com dignidade e ainda ajudar quando necessário. Craig, você sabe que eu tenho minhas economias. Tenho a poupança no Banco do Brasil. Tenho o CDB que fiz com aquele dinheiro do seguro do seu pai. Tenho os investimentos que a Vanessa me ajudou a fazer nos últimos meses. A frase morreu na minha garganta. Os investimentos que a Vanessa me ajudou a fazer. A consultora financeira que apareceu na nossa vida há 6 meses e que, com jeitinho e lábia, havia me convencido a migrar parte das minhas aplicações para produtos mais rentáveis. Produtos que ela explicava com termos complicados, papéis que eu assinava confiando na expertise dela, transferências que ela dizia serem temporárias para otimizar os rendimentos. Mãe, Craig se levantou da cama e foi até a janela, dando as costas para mim. A senhora deveria verificar essas economias. Meu estômago despencou. Literalmente senti como se alguém tivesse chutado minha barriga por dentro. Como assim verificar? Vá no banco, mãe. Veja quanto tem na sua conta. As pernas tremeram quando me levantei da cama. Não pela idade, não pela artrose que às vezes incomodava meu joelho esquerdo, mas pelo terror gelado que estava começando a tomar conta de cada célula do meu corpo. Craig, me explica direito o que você está querendo dizer. Ele virou de costas para mim, olhando pela janela para a rua onde crescemos, onde Mason aprendeu a andar de bicicleta, onde nossa família tinha construído tantas memórias boas. Mãe, eu me envolvi numa situação complicada. Precisava de dinheiro, muito dinheiro. E a Vanessa, ela conhece maneiras de resolver essas coisas. Que dinheiro, Craig? Que situação complicada? O silêncio que se seguiu durou uma eternidade. Podia ouvir o tic-tac do relógio de parede lá de baixo, o barulho dos carros passando na rua, até mesmo a respiração irregular do meu filho. Quando ele finalmente falou, a voz saiu baixa, quase um sussurro. Seu dinheiro, mãe. Usei seu dinheiro. O mundo girou. Literalmente girou. Precisei me apoiar na cômoda para não cair. Usado como? Usado para quê? Para pagar umas dívidas, para resolver uns problemas, para poder começar essa vida nova com a Vanessa. Cada palavra era como um soco no estômago. Meu filho, o menino que eu criei com todo o amor do mundo, o homem que deveria proteger a família, estava me dizendo que havia roubado minhas economias para fugir com a namorada. Quanto, Craig? Quanto você usou? Ele não respondeu. Não precisava. A expressão de culpa misturada com determinação no rosto dele me disse tudo. Não havia sido um pouco. Não havia sido uma quantia pequena que ele pretendia devolver. Tinha sido tudo. E o dinheiro do Mason? O fundo da faculdade dele? O silêncio de novo. Depois, quase inaudível, também. Senti as pernas fraquejarem de vez. 180 mil reais que eu havia juntado durante 13 anos para garantir que meu neto tivesse acesso ao ensino superior, que pudesse estudar medicina como sempre sonhou, que tivesse as oportunidades que a vida negou ao seu pai. Tudo isso tinha simplesmente evaporado. Meu Deus, Craig. Meu Deus do céu. Como você pôde fazer isso? Finalmente ele se virou para me encarar, e o que vi no rosto dele me assombra até hoje. Não era arrependimento. Não era vergonha. Era alívio.
O alívio de alguém que finalmente havia tirado um peso das costas contando a verdade, não importando quem fosse esmagado no processo. Mãe, eu não tive escolha. As coisas ficaram complicadas, apareceram oportunidades. A Vanessa mostrou caminhos que eu nem sabia que existiam. E agora, temos a chance de recomeçar, de fazer a vida direito. Fazer a vida direito roubando da própria mãe? Roubando o futuro do próprio filho? Não é roubo, mãe. É um empréstimo. Quando a gente se estabelecer lá no Nordeste, quando os negócios decolarem, eu devolvo tudo. Empréstimo. Ele chamou aquilo de empréstimo, como se eu tivesse concordado, como se eu tivesse assinado algum papel, como se eu soubesse que estava financiando a fuga do meu próprio filho. Que negócios, Craig? Que negócios vocês vão fazer no Nordeste que vão render tanto dinheiro assim? A Vanessa tem contatos. Ela conhece investidores, tem projetos na área dela, consultorias para prefeituras, essas coisas. Você não entenderia, mãe. Não entenderia. Como se eu fosse burra. Como se 67 anos de vida, 40 anos lidando com adolescentes manipuladores, 15 anos criando o neto dele, não tivessem me ensinado a farejar esquemas furados a quilômetros de distância. E o Mason? O que eu vou falar para o Mason quando ele chegar da escola? Craig pegou a mala da cama e a colocou no chão com uma firmeza que deixava claro que a conversa havia acabado. Fala que o pai dele teve que viajar a trabalho. Fala que vai ficar um tempo fora. Não precisa complicar as coisas. Não precisa complicar as coisas. Meu filho estava destruindo nossa família, abandonando o próprio filho, me deixando sem um centavo aos 67 anos, e eu não precisava complicar as coisas. Craig, você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente ir embora e me deixar aqui com o Mason sem dinheiro, sem explicação, sem nada. Mãe, a senhora sempre se virou, sempre foi forte, vai dar um jeito. Sempre me virei, sempre fui forte. Como se força fosse algo infinito. Como se uma pessoa pudesse ser forte para sempre, em todas as situações, independente da idade ou das circunstâncias. Como se eu não fosse uma senhora de 67 anos que havia acabado de descobrir que estava na miséria por culpa do próprio filho. E se eu for na polícia? E se eu denunciar vocês dois? Craig parou na porta do quarto e me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Desprezo. Vai denunciar o quê, mãe? A senhora assinou todos os papéis, autorizou todas as transferências, tem a assinatura da senhora em tudo. A Vanessa cuidou disso direitinho. Assinatura. Papéis. A consultora financeira que eu havia confiado, que vinha aqui em casa com sua pasta de couro e seus sorrisos profissionais, havia me feito assinar papéis que eu não compreendia completamente, confiando na palavra dela de que eram investimentos seguros e rentáveis. Papéis que agora descobria terem sido minha própria sentença de pobreza. Você planejou isso desde o começo. Vocês dois planejaram desde o começo. Craig não negou. Não confirmou. Simplesmente saiu do quarto carregando a mala, me deixando ali parada como uma estátua de sal, tentando processar a magnitude da traição que acabara de descobrir. Ouvi seus passos descendo a escada de madeira que guinchava no 3º degrau desde que ele era criança. Ouvi a porta da frente se abrindo. Ouvi o motor do carro ligando, o mesmo Corsa branco que eu havia ajudado a financiar 2 anos atrás, quando ele disse que precisava de um carro confiável para trabalhar. E então ouvi o silêncio mais profundo e aterrador da minha vida. O silêncio de uma casa onde uma família havia acabado de ser destroçada, onde uma avó havia descoberto que estava sozinha no mundo com um neto de 13 anos e R$0 no banco. Desci as escadas devagar, apoiando-me no corrimão que meu marido havia instalado há décadas. O ferro de passar ainda estava ligado, ainda fazia aquele chiado irritante. Desliguei ele automaticamente, uma ação mecânica que não exigia pensamento, porque minha mente estava ocupada demais tentando entender como havia chegado até ali. Fui até a cozinha e peguei minha bolsa. Dentro dela, a carteira com documentos, cartões e os R$50 que sempre carregava para emergências. R$50. Aos 67 anos de idade, depois de uma vida inteira de trabalho e economia, eu tinha R$50 no mundo. Sentei na mesa da cozinha onde havia servido milhares de refeições para minha família,
onde havia ajudado Mason com a lição de casa todas as noites, onde Craig e eu tomávamos café juntos todas as manhãs antes dele ir trabalhar. A mesma mesa onde aparentemente eu havia assinado minha própria ruína financeira enquanto acreditava estar sendo uma avó responsável e prevenida. Foi quando ouvi a chave na fechadura. Mason chegando da escola, como chegava todos os dias há 13 anos, esperando encontrar a avó e o pai, esperando o lanche da tarde, esperando a normalidade que havia acabado de ser explodida em 1000 pedaços. Vó, cheguei. A voz dele ecoou pelo corredor, carregada da energia típica de um adolescente de 13 anos. Cadê o pai? Meu coração disparou. Como explicar para uma criança que o mundo que ela conhecia havia acabado de desabar? Mason apareceu na porta da cozinha com a mochila nas costas. O mesmo sorriso de sempre iluminando o rosto magro que cada dia mais se parecia com o da mãe dele. Linda teria ficado orgulhosa do menino que ele estava se tornando. Inteligente, curioso, sempre mexendo no computador, sempre fazendo perguntas que me obrigavam a pensar. O pai teve que viajar, amor. As palavras saíram da minha boca como vidro quebrado. Mentira. Estava mentindo para meu neto, exatamente como Craig havia sugerido, porque não tinha coragem de destruir o mundo dele de uma vez só. Viajar? Para onde? Mason largou a mochila na cadeira e foi direto para a geladeira, procurando o suco de laranja que eu sempre deixava geladinho para ele. Ele não me falou nada hoje de manhã, porque hoje de manhã ele ainda estava fingindo ser o pai que você merecia, pensei. Hoje de manhã, ele ainda estava representando o papel de homem responsável, enquanto planejava fugir com cada centavo que conseguimos juntar durante uma vida inteira. Foi meio de última hora, Mason. Uns problemas com o computador lá no interior. Mais mentiras. Cada palavra que saía da minha boca me envenenava por dentro, mas o que mais eu podia fazer? Contar a verdade significaria destruir a infância dele de uma vez por todas. Mason bebeu o suco direto da caixa, um hábito que eu sempre brigava, mas que hoje me pareceu a coisa mais normal e reconfortante do mundo. Estranho ele não ter levado as ferramentas então. Vi que estão todas aqui ainda. Aquilo me gelou. Meu neto de 13 anos havia notado algo que eu nem havia pensado em verificar. Craig realmente havia ido embora, apenas com roupas, deixando para trás todos os equipamentos de trabalho, como se nunca mais pretendesse voltar ao ramo de assistência técnica. Como se tivesse outros planos, outras fontes de renda que não dependiam de habilidades honestas. Talvez ele tenha conseguido ferramentas emprestadas lá, amor. A mentira estava ficando cada vez mais elaborada, cada vez mais difícil de sustentar. Senta aqui comigo. Como foi a escola hoje? Mason sentou na cadeira ao meu lado, a mesma onde sempre fazia a lição de casa, enquanto eu preparava o jantar. Foi legal. A professora de informática falou sobre programação hoje. Eu já sei a maioria das coisas que ela ensinou, mas foi interessante ver como ela explica para quem não entende nada. Programação. Meu neto era um gênio com computadores, autodidata, passava horas estudando tutoriais na internet e criando pequenos programas que eu fingia entender quando ele me mostrava com os olhos brilhando de orgulho. Craig sempre dizia que Mason havia herdado a inteligência técnica dele, mas que era muito mais dedicado e focado. Agora, olhando para o rosto concentrado do menino enquanto ele me contava sobre algoritmos e linguagens de programação, uma ideia começou a germinar na minha mente. Uma ideia louca, impossível, mas que trazia uma pontinha de esperança no meio de todo aquele desespero. E se alguém pudesse usar habilidades com um computador para descobrir exatamente o que Craig e Vanessa haviam feito com o nosso dinheiro? E se alguém pudesse rastrear para onde foi cada centavo, descobrir como eles operavam, encontrar evidências que a polícia não conseguiria ignorar? Mas quem? Eu mal sabia ligar um computador. Não tinha dinheiro para contratar um investigador particular. Não tinha conexões no mundo digital que pudessem me ajudar. A não ser, olhei para Mason, que continuava falando animadamente sobre códigos e programas, completamente alheio ao fato de que sua vida havia mudado para sempre naquela tarde. Meu neto de 13 anos, que aprendia sozinho coisas que muitos adultos não conseguiam entender, que passava horas navegando pela internet como se fosse sua casa. Seria possível?
Seria moralmente aceitável envolver uma criança numa situação dessas? E mais importante, quando a justiça oficial falhasse, quando os adultos responsáveis por proteger uma família a abandonassem e roubassem, que outras opções restavam além de lutar com as armas disponíveis? E você? O que faria se tivesse que olhar nos olhos de uma criança de 13 anos e explicar que o pai dela havia simplesmente evaporado, levando junto todo o dinheiro da família e o futuro universitário que ela sonhava ter? Mais ainda, se descobrisse que essa mesma criança talvez fosse a única pessoa no mundo capaz de fazer justiça? Não consegui dormir naquela noite. Ficava virando na cama, ouvindo cada barulho da casa, cada carro que passava na rua, me perguntando se Craig ia voltar, se aquilo tudo tinha sido apenas um pesadelo, se de manhã eu ia acordar e descobrir que ainda tinha minha vida normal de volta. Mas quando o sol nasceu e entrou pela janela do meu quarto, a realidade veio junto. Eu estava realmente sozinha com Mason, realmente sem dinheiro, realmente traída pelo meu próprio filho. Mason acordou como sempre, pontual às 6:30, tomou banho, vestiu o uniforme da escola e desceu para tomar café. Eu havia preparado pão com margarina e leite com achocolatado, a mesma refeição de sempre, fingindo que nada havia mudado. Mas ele percebeu. Crianças sempre percebem quando algo está errado no ambiente, mesmo quando os adultos tentam esconder. Vó, você dormiu mal? Perguntou ele, mexendo o achocolatado com a colher de cabo quebrado que usávamos há anos. Tem umas olheiras bem escuras aí. Ah, é a idade, amor. Às vezes a gente não dorme muito bem mesmo. Mentira número 47 desde que Craig foi embora. Eu estava perdendo a conta das mentiras que precisava contar para proteger meu neto da verdade devastadora sobre o pai dele. E o pai? Ainda está viajando? Mason olhou para o corredor que levava ao quarto de Craig, como se esperasse vê-lo aparecer a qualquer momento com aquele sorriso matinal e o cabelo desarrumado de quem acabou de acordar. Ainda está assim. Disse que pode demorar uns dias. Mais mentiras. E a cada mentira que contava, sentia um nó crescendo na garganta, porque sabia que eventualmente a verdade ia explodir na nossa cara, e quando isso acontecesse, Mason ia descobrir que eu havia passado dias mentindo para ele. Ele terminou o café, pegou a mochila e me deu um beijo na testa antes de sair para a escola, igual fazia todos os dias há anos. Mas quando a porta se fechou e eu fiquei sozinha na cozinha, o peso do silêncio foi esmagador. Pela primeira vez em décadas, eu não sabia o que fazer. Resolvi ir ao banco. Precisava ver com meus próprios olhos a extensão do estrago que Craig havia causado. Peguei minha bolsa, conferi se tinha os documentos e os R$ 50 que me restavam no mundo e caminhei as 6 quadras até a agência do Banco do Brasil, no centro de São José do Rio Preto. A fila estava grande, como sempre de manhã. Aposentados, comerciantes, gente como eu que precisava resolver coisas básicas da vida financeira. Quando finalmente chegou minha vez, pedi o extrato das minhas contas para a moça do caixa, uma menina simpática que me atendia há anos e sempre perguntava pelo Mason. Como está o netinho, Dona Maria Helena? Crescendo, né? Está sim, querida, cada dia mais esperto. Pelo menos isso era verdade. Mason estava crescendo e ficando cada dia mais inteligente. Se soubesse o que eu estava prestes a descobrir ali naquele banco. A moça digitou alguma coisa no computador, franziu a testa, digitou mais alguma coisa e depois me olhou com uma expressão confusa. Dona Maria Helena, tem certeza de que quer o extrato da conta corrente e da poupança? Tenho sim, querida. Por quê? É que... Bem, aqui está mostrando que a senhora fez várias transferências grandes nos últimos meses. A conta corrente está com saldo de R$ 47 e a poupança foi encerrada semana passada. R$ 47. Menos do que eu tinha na carteira naquele momento. Toda uma vida de trabalho, todas as economias que juntei centavo por centavo, o dinheiro do seguro de vida do João, tudo havia simplesmente desaparecido. E o CDB? O que eu fiz com o dinheiro do seguro do meu marido? Mais digitação, mais cara de confusa. Resgatado há 3 meses, Dona Maria Helena, transferido para uma conta no Banco Santander. Banco Santander. Eu nunca tive conta no Santander. Que conta? Em nome de quem? Aqui não tem essa informação, senhora.
Só mostra que foi uma transferência TED autorizada com sua senha eletrônica. Minha senha eletrônica. A mesma senha que Craig me ajudava a usar sempre que eu precisava fazer alguma transação pela internet, porque eu nunca conseguia entender direito essas coisas de banco virtual. A mesma senha que Vanessa havia anotado para me ajudar a acompanhar meus investimentos quando começou a me prestar consultoria financeira. Saí do banco num estado de choque que mal me deixava andar direito. Sentei no banco da praça em frente à agência, aquela mesma praça onde levava Mason para brincar quando ele era pequeno, e tentei processar a magnitude do que havia descoberto. Não havia sido apenas um empréstimo, como Craig tentou fazer parecer. Havia sido um roubo sistemático, planejado, executado ao longo de meses com a precisão de quem sabia exatamente o que estava fazendo. Voltei para casa caminhando devagar, tentando ganhar tempo, tentando encontrar uma maneira de lidar com aquela situação que não envolvesse desabar completamente. Mas quando entrei na cozinha e vi a mesa onde havíamos tomado café de manhã, onde Mason havia me dado aquele beijo carinhoso na testa antes de ir para a escola, sem saber que era órfão de pai vivo e herdeiro de dívidas, eu desabei. Chorei como não chorava desde o dia em que João morreu. Chorei pela traição, pela ingenuidade, pela situação impossível em que havia sido colocada. Chorei pelo futuro universitário de Mason que havia evaporado, pelos sonhos dele de estudar medicina, pela confiança dele no pai que acabava de destruir a família. Foi assim que Mason me encontrou quando voltou da escola. Vó! Vó! O que aconteceu? Ele largou a mochila no chão e correu até onde eu estava sentada à mesa, tentando esconder o rosto entre as mãos. Você está passando mal? Quer que eu chame alguém? Olhei para aquele menino de 13 anos, com os olhos assustados e a cara de preocupação genuína, e soube que não dava mais para mentir. Não dava mais para fingir que estava tudo bem, que o pai dele ia voltar em alguns dias, que nossa vida ia continuar normal. Chegou a hora de contar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mason, senta aqui comigo. Preciso conversar com você sobre uma coisa muito séria. Ele sentou na cadeira ao meu lado, a mesma posição de sempre, mas desta vez com uma tensão no ar que ambos podíamos sentir. É sobre o pai, né? Ele não está viajando a trabalho? A intuição daquele menino às vezes me assustava. Como você sabe? Vó, eu vi o WhatsApp dele ontem antes de ele ir embora. Tava conversando com a Vanessa sobre passagens para Fortaleza, sobre apartamento mobiliado, sobre começar vida nova. Não parecia papo de trabalho temporário. Fortaleza. Eles realmente haviam planejado fugir para o Nordeste, exatamente como Craig havia insinuado. E Mason já sabia de alguma coisa antes mesmo de eu contar qualquer verdade. Você leu as mensagens do seu pai? Não de propósito. O celular dele estava em cima da mesa da cozinha ontem de noite e chegou uma mensagem da Vanessa. A tela acendeu e eu acabei vendo. Depois fiquei curioso e... Bem, olhei mais algumas. Ele baixou a cabeça, envergonhado. Desculpa, vó. Sei que não devia mexer nas coisas dele. Maxer nas coisas dele. Meu neto estava se desculpando por ter descoberto acidentalmente que o pai era um golpista, enquanto o próprio pai havia roubado nossa família sem nenhum remorso. Mason, seu pai não está viajando a trabalho. Ele foi embora, para sempre. E levou nosso dinheiro junto. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, que encheu a cozinha como uma névoa densa. Mason ficou olhando para as próprias mãos, processando a informação, conectando as peças do quebra-cabeça que ele já vinha montando na mente. Todo o dinheiro? Perguntou ele finalmente, com uma voz pequena que me partiu o coração. Todo. A poupança, os investimentos, até o dinheiro que eu estava guardando para sua faculdade. Outro silêncio. Depois, algo inesperado. Mason não chorou, não gritou, não teve um ataque de raiva. Em vez disso, vi uma expressão estranha se formando no rosto dele, uma mistura de tristeza, decepção e determinação. A Vanessa ajudou ele, né? Sim, ela é consultora financeira. Me convenceu a assinar uns papéis, a fazer umas transferências. Eu confiei nela. E eles acham que vão conseguir ficar com nosso dinheiro e pronto?
Que a gente vai ficar aqui sofrendo enquanto eles vivem bem no Nordeste? A maneira como ele falou aquilo me chamou a atenção. Não era a reação de uma criança desesperada. Era a reação de alguém que já estava pensando em soluções, em estratégias, em maneiras de resolver o problema. Mason, a situação é muito complicada. Eu assinei papéis, autorizei transferências. Não sei se a polícia pode fazer alguma coisa. Ele me olhou diretamente nos olhos e naquele momento vi algo que nunca havia visto antes. Uma frieza calculada que não combinava com um menino de 13 anos. Vó, você confia em mim? Claro que confio, amor. Por que você está perguntando isso? Porque eu posso descobrir exatamente o que eles fizeram com o nosso dinheiro. Posso descobrir onde está, como eles movimentaram, que contas eles usaram, tudo. A maneira como ele disse aquilo me deu arrepios. Como? Com o computador. Vó, eu sei fazer coisas que a maioria das pessoas não sabe. Coisas que aprendi sozinho estudando na internet. Se o pai usou a internet para roubar nosso dinheiro, eu consigo rastrear. Rastrear. Meu neto de 13 anos estava me oferecendo para rastrear digitalmente a operação criminosa que havia destruído nossa família. Era possível? Era seguro? Era legal uma criança fazer esse tipo de investigação? Mason, isso é coisa de polícia, de investigador profissional. Você é apenas uma criança. Vó, a polícia só vai agir se tiver provas concretas. E essas provas estão escondidas em computadores, em sistemas bancários, em conversas digitais que só quem entende de tecnologia consegue encontrar. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eu entendo de tecnologia melhor que a maioria dos adultos. Não era arrogância, era constatação de fato. Eu havia visto Mason resolver problemas de computador que deixavam Craig perplexo, visto ele explicar conceitos técnicos para o próprio pai, visto ele navegar pela internet com uma facilidade que beirava o sobrenatural. Mas é perigoso? É legal? Vó, eles roubaram nosso dinheiro usando tecnologia. Se a gente não usar a mesma tecnologia para provar o que eles fizeram, nunca vamos conseguir justiça. Justiça. Essa palavra ecoou na minha mente como um sino. Durante toda a minha vida, sempre acreditei que a justiça chegava através dos canais oficiais, polícia, advogados, tribunais. Mas e quando esses canais não funcionavam? E quando as vítimas não tinham recursos para contratar advogados caros? E quando os criminosos eram espertos demais para deixar rastros que investigadores convencionais conseguissem seguir? O que você precisaria fazer? Mason olhou para o corredor que levava ao quarto de Craig, onde ainda estava o computador que ele usava para trabalhar. Primeiro, vou ver o que tem no computador do pai. Ele deve ter deixado alguma coisa. Depois posso tentar acessar as contas dele, os e-mails, as conversas com a Vanessa. Isso não é invasão de privacidade? Vó, Mason me olhou com uma paciência que parecia muito madura para a idade dele. Ele invadiu nossa vida financeira e destruiu nosso futuro. Acho que perdeu o direito à privacidade no momento em que decidiu nos roubar. E você? O que faria se fosse uma avó de 67 anos, sem dinheiro, sem opções legais viáveis, e a única pessoa disposta e capaz de buscar justiça fosse seu neto de 13 anos armado apenas com um computador e conhecimentos que você nem consegue compreender completamente? Levantei da mesa e fui até a janela, olhando para a rua onde cresci, onde criei meus filhos, onde achava que ia passar meus últimos anos em paz. Se você conseguir descobrir o que eles fizeram, o que vamos fazer com essa informação? Depende do que eu encontrar, vó. Se conseguir provas claras de fraude, podemos levar para a polícia. Se conseguir rastrear onde está nosso dinheiro, podemos tentar recuperar. Se descobrir que eles estão fazendo isso com outras pessoas... Ele fez uma pausa significativa. Aí a coisa fica mais interessante. Outras pessoas. A possibilidade de que Craig e Vanessa tivessem feito com outras famílias o que fizeram conosco me deu uma mistura de raiva e esperança. Raiva porque significava que havia mais vítimas sofrendo por culpa deles. Esperança porque vítimas múltiplas geralmente chamam mais atenção das autoridades. Quanto tempo você acha que precisaria? Algumas horas, talvez alguns dias. Depende de quão cuidadosos eles foram para esconder os rastros.
Mason se levantou da cadeira com uma determinação que me lembrou do meu marido João quando ele decidia resolver algum problema da casa. Posso começar hoje? Olhei para aquele menino que havia perdido o pai e a segurança financeira no mesmo dia, mas que, em vez de se entregar ao desespero, estava propondo uma solução que nem havia passado pela minha cabeça. Uma solução que exigia coragem, inteligência e habilidades que eu não possuía, mas que ele aparentemente dominava. Mason, se você conseguir fazer isso, se conseguir encontrar nosso dinheiro e provar o que eles fizeram, você tem certeza de que quer descobrir toda a verdade sobre seu pai? Ele me olhou nos olhos e, pela primeira vez desde que chegou da escola, sorriu. Mas não era o sorriso inocente de uma criança. Era o sorriso frio de alguém que havia tomado uma decisão irreversível. Vó, meu pai parou de existir no momento em que decidiu nos abandonar e nos roubar. O que sobrou é apenas um criminoso que por acaso compartilha meu DNA. E criminosos precisam ser punidos. Naquele momento, olhando para meu neto de 13 anos, falando sobre justiça e punição com a frieza de um adulto ferido, eu soube que nossa vida havia mudado para sempre. Não apenas por causa da traição de Craig, mas porque Mason havia acabado de crescer anos em questão de horas. E o que ele estava prestes a descobrir sobre o pai ia transformá-lo ainda mais. Então vamos descobrir a verdade, disse eu, e pela primeira vez, desde que Craig saiu de casa, senti uma pontinha de esperança se misturando com o medo. Mason se levantou da mesa com uma energia que eu não via nele há muito tempo. Não era a empolgação típica de uma criança que vai brincar de computador. Era a determinação focada de alguém que havia encontrado um propósito, uma missão que valia a pena lutar por ela. Vó, antes de começar, preciso que você entenda uma coisa. Ele parou na porta da cozinha e se virou para mim. O que eu vou fazer? Pode ser que você não aprove completamente. Pode ser que eu precise quebrar algumas regras que normalmente você me ensinou a seguir. Quebrar regras. Meu neto de 13 anos estava me avisando que nossa busca por justiça ia exigir métodos não convencionais. Parte de mim, a professora aposentada que sempre ensinou sobre honestidade e integridade, queria dizer não. Mas uma parte maior, a avó desesperada e traída, queria dizer para ele fazer o que fosse necessário. Que tipo de regras? Acessar informações privadas, entrar em sistemas que não são meus, usar identidades que não são exatamente verdadeiras. Ele hesitou, como se estivesse medindo até onde podia confessar seus planos. Vó, para pegar criminosos espertos, às vezes é preciso ser mais esperto que eles. A franqueza daquele menino me assustou e me impressionou ao mesmo tempo. Ele estava sendo honesto sobre os métodos questionáveis que pretendia usar, mas também estava pedindo minha aprovação antes de começar. Era como se estivesse me dando a chance de dizer não, de escolher a derrota honesta em vez da vitória moralmente ambígua. Mason, se seus métodos funcionarem, se conseguirmos nosso dinheiro de volta e colocarmos seu pai e a Vanessa na cadeia, você acha que isso vale o risco? Vó, você tem 67 anos. Não dá tempo de recomeçar a vida do zero. Eu tenho 13. Se eu não conseguir recuperar nosso dinheiro e garantir que você tenha uma aposentadoria digna, eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Suas palavras saíram carregadas de uma responsabilidade que nenhuma criança deveria sentir. Além disso, se eles fizeram isso com a gente, fizeram com outras pessoas também. E se ninguém parar eles, vão continuar fazendo. Outras pessoas, outras famílias destroçadas, outros idosos roubados por golpistas que usavam a confiança e a ingenuidade como armas. A possibilidade de que nossa vingança pudesse também ser justiça para desconhecidos que estavam sofrendo a mesma dor que nós me convenceu definitivamente. Faça o que for preciso, Mason. Só promete que vai ter cuidado. Promete que não vai se colocar em perigo. Ele sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno, não aquele sorriso frio de antes. Prometo, vó. E prometo que vou contar tudo o que descobrir. Sem segredos entre a gente. Sem segredos. Essa promessa me tranquilizou mais do que eu esperava. Depois de 2 dias mentindo para ele sobre a situação do pai, a perspectiva de completa honestidade entre nós parecia um alívio.
Então vai. Descobre o que eles fizeram com nossa família. Mason subiu as escadas correndo, igual fazia quando era pequeno e estava ansioso para brincar. Mas desta vez não era brincadeira. Era guerra. E meu neto de 13 anos estava prestes a se tornar um soldado numa batalha que eu nem conseguia entender completamente. Fiquei sozinha na cozinha, ouvindo os barulhos do andar de cima. Porta abrindo, cadeira arrastando, computador ligando. Barulhos que ganharam um significado sinistro agora que eu sabia o que Mason estava fazendo. Ele estava invadindo o território digital do próprio pai. Preparei um café, tentando não pensar no que estava acontecendo lá em cima. Que conversas ele estava lendo? Que verdades sobre Craig ele estava descobrindo? Depois de 40 minutos, ouvi passos descendo a escada. Mason apareceu na porta da cozinha com uma expressão que misturava triunfo com nojo, como alguém que havia encontrado exatamente o que procurava, mas desejava não ter encontrado. Vó, você precisa se sentar para ouvir isso. Já estava sentada, mas o tom da voz dele me fez me agarrar na borda da mesa. O que você descobriu? Primeiro, as boas notícias. Ele puxou uma cadeira e sentou na minha frente, com a postura de quem está prestes a dar um relatório detalhado. O pai não é muito esperto com senhas. Ele usava Linda 2010 para quase tudo. O ano que a minha mãe morreu e ele nasceu, aparentemente. Linda 2010. Craig estava usando a memória da esposa morta como senha para ocultar os crimes que cometia contra a família dela. A ironia amarga daquilo me deixou enjoada. Consegui acessar o e-mail dele, o WhatsApp web, até algumas contas bancárias. Mason pausou. Vó, o que eles fizeram é bem pior do que você imagina. Me explica. Eles não só roubaram nosso dinheiro, usaram suas informações para golpear outros idosos. A Vanessa tem uma lista de clientes, todos aposentados, todos com perfil parecido com o seu. Quantas pessoas? Pelo menos 17 famílias só aqui na região, mas tem contatos de outras cidades também. Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos. Mason fez uma pausa. Vó, eles não são amadores. Isso é uma operação grande, organizada. 17 famílias. 17 histórias como a nossa. 17 avós que confiaram na consultora financeira simpática e descobriram tarde demais que haviam sido roubadas. A magnitude do esquema me deixou tonta. E nosso dinheiro, onde está? Parte numa conta no Santander em nome da Vanessa. Parte numa empresa fictícia que criaram. E parte já foi gasta. Apartamento em Fortaleza, 2 carros, passagens de avião. Quanto sobrou? Uns 120 mil reais líquidos. Não é tudo, mas é alguma coisa. E as outras famílias? A maioria já foi gasta ou transferida para contas difíceis de rastrear. Mason baixou a cabeça. Eles gastaram rápido o dinheiro das primeiras vítimas. Só mantiveram reserva com o dinheiro mais recente. O dinheiro mais recente. Nosso dinheiro. Éramos as vítimas mais novas da operação, o que significava que talvez ainda houvesse chance de recuperar alguma coisa. Tem mais coisa, vó. Mason olhou diretamente para mim e vi naqueles olhos uma tristeza que ia além da decepção com o pai. Era a tristeza de alguém que havia descoberto que o mundo era muito mais cruel do que imaginava. Eles não planejavam parar com os golpes. Tem uma lista de próximos alvos, pessoas como você, que eles já vinham estudando, preparando para aplicar o mesmo esquema. Próximos alvos. Craig e Vanessa estavam se preparando para destruir mais famílias, criar mais histórias como a nossa, deixar mais crianças sem futuro e mais idosos na miséria. O que podemos fazer? Bom, eu já fiz algumas coisas. Mason falou naturalmente. Salvei todas as conversas e documentos, criei backups e mandei tudo para a Polícia Civil, Ministério Público, Receita Federal e Procon. Denúncia anônima, mas com provas organizadas. Mas tem mais uma coisa que quero fazer, vó. Algo que pode recuperar nosso dinheiro mais rápido que processo judicial. O quê? Eles usaram suas informações para criar contas falsas, fazer empréstimos. Eu posso usar as informações deles para fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ao contrário. Ele queria usar as próprias armas de Craig e Vanessa contra eles. Era poético, era inteligente e era completamente aterrorizante.
Mason, isso é... Parei no meio da frase porque não sabia como terminar. Ilegal? Provavelmente. Perigoso? Com certeza. Justificado? Essa era a pergunta que eu não conseguia responder. É arriscado, eu sei. Mas, vó, eles roubaram de 17 famílias. Se eu conseguir recuperar parte do dinheiro e devolver para as vítimas, não é só justiça para nós. É justiça para todo mundo. E se você for pego? Vó, eu estudei isso há anos. Sei como fazer sem deixar rastros. E quem vai suspeitar de uma criança de 13 anos? Algumas semanas, talvez um mês para criar identidades, acessar as contas deles, transferir o dinheiro e devolver para as famílias. E depois? Depois a gente volta a ser uma família normal. Você tem sua aposentadoria de volta, eu tenho meu fundo universitário e outras famílias também recuperam parte do que perderam. Mason pausou. E Craig e Vanessa vão para a cadeia. Cadeia. A palavra ecoou na minha mente de maneira estranha. Meu filho ia para a cadeia. O pai de Mason ia ser preso por crimes que o próprio filho havia documentado e denunciado. Era justiça, mas também era uma tragédia familiar que ia marcar nossas vidas para sempre. Mason, você tem certeza de que quer fazer isso? Você tem certeza de que quer ser responsável por colocar seu pai na prisão? Ele me olhou com uma serenidade que não combinava com um menino de 13 anos. Vó, meu pai escolheu ser um criminoso. Eu só estou escolhendo ser alguém que luta contra criminosos. A diferença é que ele prejudica pessoas inocentes, e eu protejo pessoas inocentes. E você? O que responderia se seu neto de 13 anos te dissesse que quer se tornar um hacker justiceiro para recuperar o dinheiro que o pai roubou da família e de outras 16 famílias? Que além de ser nossa única esperança de justiça, ele talvez fosse também a única esperança de pessoas que nem conhecemos, mas que estão sofrendo a mesma dor que nós? Naquela noite, Mason mal desceu para o jantar. Comeu rapidamente um sanduíche de presunto que preparei, respondeu minhas perguntas sobre a escola com monossílabos e voltou correndo para o quarto. Eu podia ouvir o barulho do teclado sendo digitado sem parar, como se ele estivesse escrevendo a dissertação mais importante da vida dele. De certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo. Tentei assistir televisão, tentei ler um livro, tentei fazer qualquer coisa que tirasse minha mente do que estava acontecendo no andar de cima. Mas era impossível. Meu neto de 13 anos estava lá em cima hackeando computadores, invadindo contas bancárias, provavelmente cometendo crimes digitais que nem conseguia pronunciar direito. E eu havia autorizado tudo isso. Por volta das 11 da noite, resolvi subir. Bati na porta do quarto de Craig, que agora funcionava como centro de operações de Mason. Entra, vó. A voz dele saiu cansada, mas concentrada. Encontrei Mason sentado na frente de 3 monitores que ele havia conseguido conectar no computador do pai. A tela estava cheia de janelas com códigos, números, textos que para mim pareciam hieróglifos. Os olhos dele estavam vermelhos de tanto olhar para as telas, mas havia uma intensidade ali que eu nunca tinha visto antes. Como estão as coisas? Bem melhor do que eu esperava. Ele girou na cadeira para me encarar e vi que estava sorrindo. Não aquele sorriso frio de antes, mas um sorriso genuíno de satisfação. O pai e a Vanessa realmente não são muito espertos com segurança digital. O que você descobriu? Muita coisa. Primeiro, eles estão mesmo em Fortaleza. Consegui rastrear a localização pelos IPs das conexões que eles fazem. Estão num apartamento no bairro Aldeota. Aldeota. Eles estavam vivendo bem no Ceará enquanto eu contava moedas para comprar pão. E o dinheiro? Aí que fica interessante. Mason apontou para uma das telas, cheia de números e nomes que não faziam sentido para mim. Eles distribuíram nosso dinheiro em várias contas diferentes. Algumas no nome da Vanessa, algumas no nome de empresas fantasmas e algumas em contas de pessoas que nem existem. Como assim pessoas que não existem? CPFs e identidades falsas que eles criaram. É uma técnica comum para lavar dinheiro. Mason falou aquilo com a naturalidade de quem estava explicando como fazer um bolo. Mas o problema é que para criar essas identidades falsas, eles usaram informações reais de pessoas verdadeiras. Que pessoas? Essa é a parte que você não vai gostar, vó.
A expressão dele ficou séria. Eles usaram informações dos outros idosos que golpearam. Criaram identidades falsas usando pedaços dos dados pessoais das vítimas. Pedaços dos dados das vítimas. Não bastava roubar o dinheiro de 17 famílias, eles ainda usavam a identidade dessas pessoas para esconder o dinheiro roubado. A crueldade sistemática daquilo me deixou enjoada. Isso significa que as outras famílias estão sendo prejudicadas de novo? Exato. Alguns desses CPFs falsos estão sendo usados para fazer empréstimos fraudulentos. Quando não conseguirem pagar, vai cair na conta das pessoas reais que tiveram os dados usados. Meu Deus do céu! Sentei na cama, tentando processar a magnitude da maldade que Craig e Vanessa haviam arquitetado. Mason, isso é muito pior do que eu imaginava. Não é só roubo, é uma operação criminal organizada. Mason terminou a frase por mim. E por isso que não posso simplesmente recuperar nosso dinheiro e pronto. Preciso desarmar todo o esquema, proteger as outras vítimas e garantir que essas identidades falsas não sejam usadas para mais crimes. Proteger as outras vítimas. Meu neto estava assumindo a responsabilidade de proteger pessoas que nem conhecia, famílias que estavam sendo prejudicadas pelos mesmos criminosos que destruíram nossa vida. Isso não torna tudo mais perigoso para você? Mais complexo, sim. Mais perigoso? Não necessariamente. Mason se virou de volta para os computadores. Na verdade, quanto mais crimes eu conseguir provar que eles cometeram, mais fácil fica para as autoridades processarem eles. E você está conseguindo provar? Vó, eu tenho evidências de tudo. Conversas onde eles planejam os golpes, planilhas com dados das vítimas, comprovantes de transferências fraudulentas, até fotos dos documentos falsos que eles criaram. Mason clicou em algumas teclas e uma pasta cheia de arquivos apareceu na tela. Tenho material suficiente para mandar eles para a cadeia por décadas. Décadas. Meu filho ia passar décadas na prisão por causa das evidências que seu próprio filho havia coletado. Era justiça, mas também era uma tragédia que ia ecoar na nossa família para sempre. Mason, você tem certeza de que quer ir até o fim? Ainda dá tempo de apenas recuperar nosso dinheiro e entregar tudo para a polícia. Ele parou de digitar e me olhou com uma seriedade que parecia muito velha para um menino de 13 anos. Vó, se eu parar agora, essas 17 famílias vão continuar sofrendo. Algumas vão descobrir que têm dívidas em seus nomes que nunca fizeram. Outras vão perder mais dinheiro quando Craig e Vanessa voltarem para aplicar novos golpes. Eles vão voltar? Com certeza. O dinheiro que eles têm não vai durar para sempre. E golpistas como eles não param nunca. É como uma droga, eles ficam viciados na facilidade de ganhar dinheiro roubando outras pessoas. Viciados em roubar. A palavra droga me fez pensar em Craig de uma maneira diferente. Talvez ele realmente fosse viciado. Viciado na adrenalina de enganar pessoas, viciado na sensação de poder que vinha de manipular idosos confiantes, viciado na vida fácil que o dinheiro roubado proporcionava. E o que você pretende fazer exatamente? Primeiro, vou recuperar o máximo de dinheiro possível das contas que eles controlam. Não tudo, porque seria muito óbvio, mas uma quantia significativa. Mason voltou a digitar enquanto falava. Segundo, vou transferir esse dinheiro para contas seguras que criei especificamente para devolver às vítimas. Contas que você criou? Como? Vó, é mais fácil do que você imagina. Com as informações certas, você consegue abrir contas bancárias digitais em questão de minutos. Ele pausou. Claro, estou usando identidades, digamos, emprestadas, mas só temporariamente, e só para um propósito bom. Identidades emprestadas. Meu neto estava criando identidades falsas para combater criminosos que criavam identidades falsas. Era como se estivéssemos numa guerra onde as armas eram as mesmas para os dois lados. Terceiro, vou sabotar as operações futuras deles. Vou bloquear as contas que eles criaram, vou alertar os bancos sobre as identidades falsas, vou até mandar informações anônimas para os próximos alvos da lista deles. Sabotar. Meu neto não estava apenas se defendendo, estava contra-atacando. Era uma estratégia militar aplicada ao mundo digital. E por último,
Perguntei, porque pela maneira como ele estava falando, eu sabia que havia mais. Por último, vou fazer eles entenderem que mexeram com a família errada. A frieza com que ele disse aquilo me deu arrepios. Como? Mason sorriu, e desta vez foi aquele sorriso frio de novo. Vou fazer a vida digital deles virar um inferno. Vou cancelar o cartão de crédito que eles usam, vou bloquear as contas de streaming, vou fazer eles receberem cobranças por serviços que nunca contrataram, vou bagunçar tanto o CPF deles que não vão conseguir comprar nem um chiclete sem dor de cabeça. Isso não é meio cruel? Vó, eles me tiraram o pai e tiraram sua aposentadoria. Eles tiraram o futuro universitário de outras 16 crianças como eu. Eles destruíram famílias inteiras. Mason pausou, e quando falou de novo, a voz saiu dura como pedra. Cruel é o que eles fizeram. O que eu vou fazer é justiça. Justiça. Essa palavra estava se tornando o mantra da nossa vida. Mas havia uma diferença entre justiça e vingança. E eu estava começando a me perguntar de que lado da linha Mason estava pisando. Quanto tempo tudo isso vai demorar? Para recuperar o dinheiro? Uns 2 ou 3 dias? Para desarmar toda a operação deles? Uma semana, talvez 2? Mason voltou a digitar. E para fazer a vida deles virar um caos? Bom, isso eu posso fazer gradualmente ao longo do próximo mês. 1 mês de tortura digital sistemática contra Craig e Vanessa. Parte de mim, a parte que havia sido traída e roubada, achava que eles mereciam. Outra parte, a professora que sempre ensinou sobre perdão e segundas chances, se preocupava com o que essa experiência estava fazendo com a alma do meu neto. Mason, você tem certeza de que consegue fazer tudo isso sem ser descoberto? Vó, eu venho estudando isso há anos, conheço todos os protocolos de segurança, sei como mascarar IPs, sei como criar rastros falsos. Ele falou com uma confiança que soava quase arrogante. E mesmo se alguém tentar me rastrear, vai encontrar evidências que apontam para outras pessoas. Que outras pessoas? Vou fazer parecer que os próprios Craig e Vanessa estão sabotando uns aos outros, que estão brigando pelo dinheiro, se traindo mutuamente. Mason riu, um som que não tinha nada de infantil. Na verdade, com as evidências que vou plantar, eles vão acabar se acusando um ao outro. Plantar evidências. Fazer eles se acusarem mutuamente. Meu neto de 13 anos estava arquitetando uma operação de guerra psicológica que faria inveja a um estrategista militar. E você tem certeza de que isso é correto? Mason parou de digitar e se virou para me encarar completamente. Vó, me responde uma coisa. Se alguém entrasse na nossa casa, roubasse tudo o que temos e ainda por cima começasse a usar nossa identidade para roubar outras pessoas, você acharia correto ou incorreto fazer tudo o que fosse possível para parar essa pessoa? A comparação dele fez sentido. Craig e Vanessa realmente haviam invadido nossa vida, roubado tudo o que tínhamos e agora estavam usando nossa situação para prejudicar outras famílias. Vista por esse ângulo, a guerra digital de Mason parecia menos vingança e mais legítima defesa. Correto, admiti. Então pronto, estou fazendo a mesma coisa, só que no mundo virtual em vez do mundo físico. Deixei Mason trabalhando e desci para a cozinha. Eram quase meia-noite, mas eu sabia que não ia conseguir dormir. Preparei um chá de camomila e sentei na mesa, tentando processar tudo o que havia descoberto naquela noite. Meu neto estava se tornando uma pessoa que eu não reconhecia completamente. Ainda era um menino carinhoso que me dava beijo na testa todas as manhãs. Mas agora também era um jovem estrategista capaz de arquitetar operações digitais complexas contra criminosos adultos. Era como se a traição do pai tivesse despertado uma faceta dele que eu nem sabia que existia. E você? O que pensaria se descobrisse que seu neto estava se transformando num tipo de justiceiro digital? Ficaria orgulhosa da inteligência e determinação dele, ou se preocuparia com o que esse tipo de experiência poderia fazer com uma mente ainda em formação? Durante os 3 dias seguintes, estabelecemos uma rotina estranha. Mason ia para a escola normalmente, voltava, almoçava comigo e depois subia para seu trabalho, no computador. Eu fingia que estava tudo normal,
mas por dentro vivia numa tensão constante, me perguntando se a qualquer momento a polícia ia bater na nossa porta. No terceiro dia, Mason desceu para o jantar com uma expressão diferente. Não era mais aquela determinação fria dos últimos dias. Era satisfação genuína misturada com algo que parecia alívio. Vó, consegui. Conseguiu o quê? Recuperar nosso dinheiro. Bem, a maior parte dele. Mason se serviu de arroz e feijão como se estivesse comentando sobre o tempo. 115 mil reais já estão numa conta segura em seu nome. 115 mil reais. Não era tudo que Craig havia roubado, mas era quase toda a minha aposentadoria de volta. Era a diferença entre viver na miséria e ter dignidade na velhice. Como você fez? Transferências pequenas, em horários diferentes, usando diferentes métodos. Para quem estiver olhando, vai parecer que a própria Vanessa movimentou o dinheiro para várias contas, tentando esconder dos investigadores. Mason comeu um pouco antes de continuar. E a melhor parte é que consegui recuperar dinheiro para mais 5 famílias também. 5 famílias? Sim. Identifiquei quais eram as vítimas mais recentes, as que perderam quantias maiores, e consegui recuperar pelo menos uma parte do dinheiro de cada uma. O orgulho na voz dele era evidente. Elas vão começar a receber depósitos misteriosos nos próximos dias. Depósitos misteriosos. 5 famílias que estavam passando pela mesma dor que nós iam acordar e descobrir que parte do dinheiro roubado havia magicamente voltado para suas contas. Iam achar que foi um milagre, sem saber que o milagre tinha nome. Mason Santos, de 13 anos. E Craig e Vanessa, eles já perceberam? Ainda não. Mas quando perceberem... Mason sorriu daquele jeito que estava se tornando familiar. Bom, aí que a diversão realmente começa. No dia seguinte, um sábado, estávamos tomando café quando o telefone de casa tocou. Era um número desconhecido, mas atendi porque poderia ser alguma emergência. Alô? Mãe? A voz de Craig do outro lado da linha me gelou o sangue. Mãe, é você? Olhei para Mason, que largou o pão com manteiga e veio correndo para perto de mim. Ele fez um gesto para que eu colocasse no viva-voz. Oi, Craig. Minha voz saiu mais fria do que eu pretendia. Mãe, como você está? Como está o Mason? Estava com saudades de vocês. Saudades. Ele havia roubado nossa família e agora estava falando de saudades como se fosse um filho carinhoso que ligava para saber notícias. Estamos bem, Craig. E você? Como está a Fortaleza? Silêncio do outro lado. Depois. Como você soube que estou em Fortaleza? Chute de sorte. Você disse que ia para o Nordeste. Mentira. Eu sabia exatamente onde ele estava, porque Mason havia rastreado cada movimento digital dele. Ah, sim. Fortaleza está boa. Trabalho está indo bem. Mais mentiras. Mãe, eu queria te falar uma coisa sobre aquela conversa que tivemos antes de eu viajar. Que conversa, Craig? Sobre o dinheiro. Eu sei que você ficou chateada, mas... Chateada? A palavra saiu da minha boca como um tiro. Craig, você roubou todas as minhas economias. Roubou o futuro universitário do seu filho. Chateada é pouco. Mãe, não foi bem assim. Eu peguei emprestado. E agora estou ligando justamente porque consegui um negócio muito bom aqui, e em alguns meses vou poder devolver tudo com juros. Emprestado. Negócio muito bom. Craig continuava mentindo como se eu fosse burra, como se não soubesse exatamente o que ele havia feito. Que negócio, Craig? Consultoria financeira. A Vanessa tem contatos aqui, empresários que precisam de ajuda com investimentos. Ele pausou. Aliás, falando nisso, tivemos uns problemas técnicos aqui. Alguém invadiu nossas contas, transferiu dinheiro. Você não mexeu em nada por aí, né, mãe? Mason me olhou e fez um sinal para que eu negasse. Claro que não, Craig. Como eu ia mexer em conta que nem sei que existe? É verdade. Deve ter sido algum hacker mesmo. Mas não se preocupa. Vamos resolver. Craig hesitou. Mãe, o Mason está aí? Queria falar com ele? Olhei para meu neto, que balançou a cabeça vigorosamente. Não queria falar com o pai. Ele saiu, Craig. Foi na casa de um colega. Ah, tá bom. Fala para ele que o pai ligou, que tá com saudades, que em breve vou poder voltar. Voltar?
Como se fosse possível simplesmente voltar após ter destruído uma família inteira. Tá bom, Craig, eu falo. Mãe, cuida bem de vocês aí, e não se preocupa com dinheiro, que logo logo tudo se resolve. A ligação terminou, deixando a cozinha mergulhada num silêncio pesado. Mason e eu ficamos nos olhando, processando o que acabáramos de ouvir. Ele ainda acha que você é burra, disse Mason finalmente. E você? O que achou da ligação? Que eles estão começando a entrar em pânico. Descobriram que alguém invadiu as contas deles, mas ainda não sabem quem ou como. Mason sorriu. E pelo tom de voz do Craig, estão brigando entre eles, igual eu planejei. Como você sabe? Ele falou, tivemos problemas. Não, eu tive problemas. Significa que ele e a Vanessa estão lidando juntos com a situação, mas provavelmente se culpando mutuamente. A capacidade de Mason de analisar cada palavra, cada nuance da conversa, me impressionava e me assustava ao mesmo tempo. Era como se ele tivesse desenvolvido habilidades de investigador profissional da noite para o dia. E agora? Agora vem a parte divertida. Mason se levantou da mesa com uma energia que eu não via nele há semanas. Agora eles sabem que alguém está mexendo com eles, mas não sabem quem. Vão ficar paranoicos, vão começar a se suspeitar um do outro, vão fazer besteiras tentando se proteger. Que tipo de besteiras? O tipo de besteira que vai facilitar ainda mais o trabalho da polícia quando ela chegar lá. Quando? Não se. Mason tinha certeza de que as autoridades iam eventualmente prender Craig e Vanessa. E a maneira como ele falou aquilo me fez entender que talvez ele soubesse de algo que eu não sabia. Mason, tem alguma coisa que você não me contou? Ele me olhou e, pela primeira vez em dias, sorriu com genuína alegria infantil. Vó, você se lembra que eu disse que mandei denúncias anônimas para várias autoridades? Lembro. Bem, parece que a Polícia Federal levou a denúncia muito a sério. Estão investigando Craig e Vanessa há 3 dias. Como você sabe? Porque eu hackeei o sistema deles também. O choque daquelas palavras me deixou sem fala por alguns segundos. Hackeou o sistema da Polícia Federal. Meu neto de 13 anos havia invadido computadores do governo federal para acompanhar uma investigação. Mason, isso é muito perigoso. Se descobrirem... Vó, relaxa. Eu só olhei os arquivos, não mexi em nada. E usei uma conexão que nem em 1000 anos conseguiriam rastrear até aqui. Ele falou com uma confiança que me assustava. Além disso, descobri coisas muito interessantes. Como o quê? A investigação não começou com minha denúncia. Eles já estavam de olho na Vanessa há meses. Aparentemente, ela aplicou golpes parecidos em outras cidades antes de chegar aqui em São José do Rio Preto. Outras cidades. A operação criminosa era ainda maior do que imaginávamos. Que outras cidades? Santos, Campinas, Sorocaba, sempre o mesmo esquema. Se passar por consultora financeira, ganhar a confiança de idosos, roubar as economias deles. Mason pausou. Vó, Craig não é o único filho que ela convenceu a roubar da própria família. Tem pelo menos mais 3 casos parecidos. 3 casos parecidos. 3 outros filhos que, como Craig, haviam sido corrompidos por Vanessa para roubar os próprios pais. A magnitude da maldade daquela mulher me deixou enjoada. Então Craig é só mais uma vítima dela? Em parte, sim. Mas isso não desculpa o que ele fez conosco. Mason me olhou diretamente nos olhos. Vanessa pode ter plantado a ideia, mas Craig escolheu executar. Escolheu nos trair. Escolheu abandonar o próprio filho. Escolheu. A palavra ecoou na minha mente. Por mais que Vanessa fosse a mente criminosa por trás do esquema, Craig havia feito escolhas conscientemente. Havia escolhido mentir para mim durante meses, havia escolhido assinar documentos fraudulentos em meu nome, havia escolhido fugir deixando seu filho para trás. E a polícia? Quando eles vão agir? Segundo os documentos que li, eles estão preparando uma operação para a próxima semana. Vão prender os 2 simultaneamente em Fortaleza e aqui em São Paulo, onde eles descobriram que a Vanessa tem mais um apartamento. Uma operação coordenada. A polícia havia levado as denúncias de Mason tão a sério que estava preparando uma operação em 2 estados para prender Craig e Vanessa. E eles vão conseguir provar os crimes? Vó, com as evidências que eu forneci,
mais as que eles conseguiram investigando por conta própria, Craig e Vanessa vão pegar pelo menos 10 anos de cadeia cada um. Mason sorriu com satisfação. Talvez mais, dependendo de quantos outros crimes eles descobrirem. 10 anos. Meu filho ia passar 10 anos na prisão. Mason ia crescer, virar adulto, talvez até se formar na faculdade antes do pai sair da cadeia. Era o que Craig merecia, mas isso não tornava a situação menos dolorosa para nossa família. Como você está se sentindo com tudo isso? Mason ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as próprias mãos. Quando falou, a voz saiu mais baixa, mais vulnerável do que havia sido nos últimos dias. É estranho, vó. Por um lado, estou orgulhoso do que consegui fazer. Recuperei nosso dinheiro, protegi outras famílias, vou colocar 2 criminosos perigosos na cadeia. Ele pausou. Mas por outro lado, eu meio que perdi meu pai no processo. Perdi meu pai. Ali estava a criança de 13 anos que se escondia por trás do hacker genial. Ali estava o menino que, apesar de toda a traição, ainda sentia dor pela perda da figura paterna. Mason, você não perdeu seu pai. Seu pai se perdeu sozinho quando decidiu se tornar um criminoso. Eu sei disso na cabeça, mas no coração, ele suspirou. No coração ainda dói. Ainda tenho vontade de ligar para ele e contar sobre as coisas legais que aprendi na escola, ou mostrar um programa novo que fiz no computador. E isso é normal, amor. Você pode sentir raiva do que ele fez e ainda assim sentir saudades da pessoa que ele era antes. Você também sente saudades dele? A pergunta me pegou de surpresa. Sentia saudades de Craig? Do homem que havia me roubado e abandonado? Sinto saudades do filho que eu criei. Do menino que brincava no quintal, que me ajudava na cozinha, que sonhava em ser herói quando crescesse. Engoli o nó na garganta. Mas não sinto saudades do criminoso em que ele se transformou. É isso. Mason assentiu. É exatamente isso que sinto. Saudades do pai que me ensinou a mexer no primeiro computador, que assistia filme comigo no domingo, que prometeu que sempre ia cuidar da nossa família. Sua voz ficou mais firme. Mas esse pai já não existe mais há muito tempo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada um processando a complexidade dos sentimentos que estávamos vivendo. Amor e raiva, saudade e desilusão, orgulho pelas conquistas de Mason e tristeza pela destruição da nossa família. Vó, posso te contar uma coisa? Claro, amor. Quando comecei tudo isso, quando decidi hackear o computador do pai, eu achei que era só sobre recuperar nosso dinheiro. Mason me olhou com os olhos brilhando. Mas virou muito mais que isso. Virou sobre proteger outras pessoas, sobre fazer justiça, sobre provar que, mesmo sendo criança, eu posso fazer a diferença no mundo. Naquele momento, abraçando meu neto na cozinha da nossa casa, senti que, apesar de tudo que havíamos perdido, ainda tínhamos ganhado algo precioso. Uma compreensão mais profunda um do outro, um respeito mútuo que ia além da relação tradicional avó-neto, e a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio. Na semana seguinte, a operação policial aconteceria. Craig e Vanessa seriam presos. Nosso dinheiro seria oficialmente devolvido. A justiça seria feita. Mas naquele momento, abraçando Mason, eu sabia que a verdadeira vitória já havia acontecido. Não havíamos apenas sobrevivido à traição. Tínhamos nos tornado mais fortes, mais unidos e mais determinados a usar nossa experiência para proteger outras pessoas. E você, olhando para tudo o que aconteceu, ainda teria dúvidas sobre se as ações de Mason foram justificadas? Ou concordaria que, às vezes, a justiça precisa vir de lugares inesperados, executada por pessoas improváveis, usando métodos não convencionais? Na terça-feira seguinte, Mason acordou com uma energia diferente. Não era mais aquela determinação fria dos últimos dias, nem a ansiedade nervosa que havia dominado nossas vidas desde a descoberta da traição. Era uma antecipação calma, como se ele soubesse que algo importante estava prestes a acontecer. Hoje é o dia, vó, disse ele durante o café da manhã, mexendo o achocolatado com a mesma colher de cabo quebrado que usávamos há anos. Que dia? A operação da Polícia Federal. Eles vão prender Craig e Vanessa hoje de manhã. O coração disparou no meu peito.
Depois de semanas planejando e esperando aquele momento, a realidade de que meu filho seria preso ainda me pegava de surpresa. Como você tem certeza? Porque passei a madrugada acompanhando as comunicações da operação. Eles vão agir às 10 da manhã em Fortaleza e, simultaneamente, vão apreender os documentos e computadores no apartamento da Vanessa, em São Paulo. Mason falou com a naturalidade de quem estava comentando a previsão do tempo. Vai ser rápido e coordenado. Olhei para meu neto de 13 anos, que continuava acompanhando uma operação policial federal como se fosse o programa de televisão favorito dele, e me perguntei mais uma vez se havia feito a coisa certa ao permitir que ele mergulhasse tão fundo naquele mundo. Você não vai para a escola hoje? Prefiro ficar aqui com você. Acho que quando a coisa acontecer, vai ser melhor estarmos juntos. Quando a coisa acontecer. Mason sabia que a prisão do pai seria um momento traumático para nossa família, apesar de tudo que Craig havia feito. Era impressionante como aquele menino conseguia ser estrategista implacável e criança sensível ao mesmo tempo. Passamos a manhã numa tensão silenciosa. Mason ficava alternando entre o computador e a sala, verificando as atualizações da operação policial que ele havia conseguido interceptar. Eu tentava manter as mãos ocupadas, arrumando a casa, lavando louça, passando roupa, qualquer coisa que me distraísse do fato de que em algumas horas meu filho seria algemas. Às 9h45, Mason desceu correndo as escadas. Vó, eles estão se posicionando. A equipe chegou no prédio em Fortaleza. Como você pode ver isso? Consegui acesso às câmeras de segurança do condomínio onde eles estão. Mason falou com orgulho técnico. Tem 4 viaturas discretas, 2 carros de investigadores e uma van de apoio. Eles não têm como escapar. Não tem como escapar. A frase ecoou na minha mente com uma mistura de satisfação e tristeza. Craig havia passado semanas achando que tinha se safado, que havia conseguido roubar nossa família e fugir para uma nova vida. Nunca imaginava que o próprio filho estava documentando cada movimento dele, construindo a prisão digital que agora se tornaria prisão real. Às 10 horas em ponto, o telefone de casa tocou. Mason e eu nos olhamos. Era cedo demais para ser a polícia confirmando a prisão. Era cedo demais para ser qualquer ligação normal. Alô? Mãe! A voz de Craig explodiu do telefone, carregada de pânico e desespero. Mãe, você precisa me ajudar. Olhei para Mason, que veio correndo e fez o gesto para eu colocar no viva voz. Seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e curiosidade mórbida. O que está acontecendo, Craig? A Polícia Federal está aqui. Eles têm mandado de prisão, estão arrombando a porta. Eu não sei o que fazer. A voz dele estava completamente descontrolada. Mãe, eles estão dizendo que é por estelionato, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha. Formação de quadrilha. As acusações eram exatamente as que Mason havia previsto com base nas evidências que havia coletado e fornecido às autoridades. Cada crime que Craig cometeu, cada golpe que aplicou, cada vítima que prejudicou estava voltando para destruí-lo naquele momento. Mãe, me ajuda. Eu não fiz nada. Foi tudo mal entendido. Mal entendido. Ainda mentindo, ainda tentando manipular, mesmo com a polícia batendo na sua porta. Craig realmente achava que poderia enganar todo mundo para sempre. Craig, onde está a Vanessa? Ela foi presa ontem em São Paulo. Disseram que ela me denunciou, que falou que eu era o mandante de tudo. A voz dele estava quebrando de desespero. Mãe, ela me traiu. Ela jogou toda a culpa em mim. Ela o denunciou. Mason havia planejado exatamente aquilo. Havia plantado evidências que fariam Craig e Vanessa se acusarem mutuamente. E agora, no momento da prisão, a estratégia estava funcionando perfeitamente. Eles realmente estavam se destruindo um ao outro, exatamente como meu neto havia previsto. Mãe, eu preciso de um advogado. Preciso de dinheiro para a fiança. Você pode me ajudar? Dinheiro para a fiança. Craig estava pedindo para eu usar o dinheiro que ele próprio havia roubado para pagar a defesa dele contra os crimes que ele havia cometido contra mim. A ironia era tão absurda que quase deu vontade de rir. Com que dinheiro, Craig? Você roubou todas as minhas economias, lembra? Mãe, depois eu explico tudo. Agora eu preciso...
A voz dele foi interrompida por gritos ao fundo. Eles estão entrando! Mãe, me ajuda! Foi quando ouvi uma voz grave e oficial. Craig Santos, você está preso em flagrante por estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Tem direito a permanecer calado. Não! Mãe! Mãe! A ligação morreu. O silêncio que se seguiu na nossa cozinha foi ensurdecedor. Mason e eu ficamos parados, olhando para o telefone mudo, processando o que acabava de acontecer. Meu filho havia sido preso ao vivo durante uma ligação telefônica, enquanto seu próprio filho de 13 anos assistia a tudo calmamente da cozinha da nossa casa em São José do Rio Preto. Acabou, disse Mason finalmente. Acabou, repeti, mas havia algo estranho na maneira como me sentia. Esperava sentir triunfo, vingança, satisfação pela justiça feita. Em vez disso, senti um vazio profundo, como se uma parte importante da minha vida tivesse simplesmente evaporado. Vó, você está bem? Olhei para Mason e vi que, apesar de toda a frieza estratégica dos últimos dias, seus olhos também estavam marejados. Ele também estava processando o fato de que havia perdido o pai de uma maneira definitiva e irreversível. Não sei, amor. É estranho. Por um lado, estou aliviada de que a justiça foi feita. Por outro lado, parei, tentando encontrar as palavras certas. Por outro lado, acabei de ouvir meu filho sendo preso e não consegui ajudar ele. Vó, ele não queria sua ajuda quando decidiu nos roubar. Eu sei, na cabeça eu sei disso. Mas no coração, ainda é meu filho. Mason veio até onde eu estava e me abraçou. Eu entendo. Eu também estou sentindo isso. É como se o pai que eu conhecia tivesse morrido de verdade hoje. Morrido de verdade. Era exatamente isso. O Craig que eu havia criado, o pai que Mason havia admirado, havia morrido no momento em que decidiu se tornar um criminoso. O homem que acabara de ser preso era um estranho que por acaso compartilhava nosso DNA. Ficamos abraçados na cozinha. Duas pessoas que haviam perdido um ente querido mesmo estando vivo. Duas pessoas que haviam lutado por justiça e ganhado, mas que agora descobriam que a vitória tinha um gosto amargo que não esperávamos. O telefone tocou de novo. Desta vez era um número oficial. Senhora Maria Helena Santos? Sou eu. Aqui é o delegado federal Roberto Silva, da Superintendência da Polícia Federal de São Paulo. Estou ligando para informá-la de que seu filho Craig Santos foi preso há 1 hora em Fortaleza, em operação coordenada contra uma quadrilha de estelionato que prejudicou dezenas de famílias. Operação coordenada. Quadrilha de estelionato. As palavras oficiais tornavam tudo real de uma maneira que a ligação desesperada de Craig não havia conseguido. Entendo. Senhora, a investigação começou com base em denúncias anônimas muito detalhadas que recebemos há algumas semanas. Temos evidências robustas dos crimes cometidos por seu filho e pela companheira dele, Vanessa Torres. Denúncias anônimas muito detalhadas. As evidências que Mason havia coletado e fornecido às autoridades. A senhora e seu neto foram vítimas diretas desses crimes, correto? Corretos? Sim. Bem, temos uma boa notícia. Conseguimos localizar e bloquear grande parte dos valores roubados. A senhora deve recuperar aproximadamente 80% do valor total subtraído. 80%. Não era tudo, mas era mais do que eu esperava através dos canais oficiais. Mason havia conseguido recuperar R$115 mil por conta própria, e agora a polícia conseguiria reaver mais alguma quantia através da investigação oficial. E as outras famílias? Também serão ressarcidas proporcionalmente. Esta foi uma das maiores operações de recuperação de valores em casos de estelionato que já conduzimos. O delegado pausou. A pessoa que fez as denúncias anônimas forneceu evidências tão organizadas e detalhadas que facilitou enormemente nosso trabalho. Que tipo de evidências? Conversas, documentos, comprovantes de transferências, até mesmo dados sobre as identidades falsas criadas pela quadrilha. Quem quer que tenha coletado essas informações tinha conhecimento técnico muito avançado e acesso privilegiado aos sistemas usados pelos criminosos. Conhecimento técnico muito avançado. Acesso
privilegiado. O delegado estava descrevendo exatamente o trabalho que Mason havia feito, sem saber que estava falando com a avó do responsável por toda a investigação. A senhora precisa vir à superintendência nos próximos dias para prestar depoimento como vítima e para assinar os papéis de recuperação dos valores. Claro, estarei lá. E se a senhora souber de qualquer informação adicional sobre os crimes cometidos, qualquer detalhe que possa ajudar na investigação, por favor, entre em contato conosco. Se eu soubesse de qualquer informação adicional, eu estava convivendo com a pessoa que provavelmente sabia mais sobre os crimes de Craig e Vanessa do que a própria Polícia Federal. Pode deixar. Se descobrir alguma coisa, entro em contato. A ligação terminou, e de novo ficamos em silêncio na cozinha. Mas desta vez, o silêncio era diferente. Não era o vazio da perda, era a quietude de quem havia chegado ao final de uma jornada longa e difícil. Vó, posso te falar uma coisa? Claro. Quando tudo começou, quando descobri que o pai havia nos roubado, eu queria vingança. Queria fazer ele pagar, queria destruir a vida dele do jeito que ele destruiu a nossa. E agora? Agora me sinto cansado, como se eu tivesse crescido anos em algumas semanas. Mason suspirou. Consegui tudo o que queria. Recuperei nosso dinheiro, protegi outras famílias, coloquei 2 criminosos na cadeia. Mas não me sinto vitorioso. Me sinto triste. Era exatamente a palavra que eu estava procurando para descrever o que sentia. Não era tristeza pela prisão de Craig. Ele merecia estar preso. Era tristeza pela perda da inocência, pela descoberta de que pessoas que amamos podem nos trair de maneiras que nunca imaginávamos possíveis. Mason, você acha que fez a coisa certa? Ele pensou por um longo momento antes de responder. Acho que fiz a única coisa possível. Se eu não tivesse agido, Craig e Vanessa teriam continuado destruindo famílias. Outras crianças como eu teriam perdido o futuro universitário. Outros idosos como você teriam sido roubados na velhice. Mas você pagou um preço por isso. Paguei. Perdi a ingenuidade de achar que família sempre protege família. Aprendi coisas sobre tecnologia e crime que nenhuma criança de 13 anos deveria saber. E descobri que sou capaz de uma frieza que às vezes me assusta. A frieza que às vezes o assustava. Ali estava a reflexão mais madura que meu neto havia feito desde o início de toda essa história. Ele reconhecia que havia se transformado no processo, que havia ganhado habilidades e conhecimentos que vinham com um custo emocional. Mas também aprendi outras coisas, vó. Aprendi que sou mais forte do que imaginava. Aprendi que posso proteger as pessoas que amo. E aprendi que você confia em mim mesmo quando eu faço coisas que poderiam ser questionáveis. Sempre vou confiar em você, Mason. Mesmo quando não entendo completamente o que você está fazendo, sempre vou confiar no seu coração. E é por isso que quero continuar usando essas habilidades para ajudar pessoas. Não de maneira ilegal, não invadindo sistemas governamentais, ele sorriu, mas criando ferramentas que protejam famílias vulneráveis de criminosos como Craig e Vanessa. Ferramentas que protejam famílias vulneráveis. Mason havia transformado a pior experiência da nossa vida numa missão para a vida toda. Havia encontrado um propósito que dava sentido ao sofrimento que passamos. Sabe o que me deixa mais orgulhosa em você? O quê? Não é o fato de você ter conseguido hackear sistemas complicados ou recuperar nosso dinheiro. É o fato de você ter mantido sua humanidade durante todo esse processo. Segurei o rosto dele entre as minhas mãos. Você poderia ter se transformado numa pessoa amarga e vingativa. Em vez disso, se transformou numa pessoa que quer proteger outros. Os olhos de Mason se encheram de lágrimas e ele chorou pela segunda vez desde que descobrimos a traição de Craig. Mas desta vez não era choro de alívio ou reconhecimento. Era choro de cura, de alguém que estava finalmente processando todo o trauma e transformação dos últimos dias. Vó, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me perdoa por ter feito coisas ilegais, por ter mentido sobre onde estava indo depois da escola, por ter crescido tão rápido que às vezes nem eu me reconheço? A pergunta me partiu o coração. Meu neto de 13 anos estava pedindo perdão por ter se sacrificado para salvar nossa família.
Estava se desculpando por ter assumido responsabilidades que nenhuma criança deveria assumir. Mason, você não tem nada a ser perdoado. Você fez o que precisava ser feito para proteger nossa família quando todos os adultos da sua vida falharam com você. Abracei ele com toda a força que tinha. Se alguém aqui precisa de perdão, sou eu, por ter colocado você numa posição onde precisou fazer escolhas tão difíceis. Você não me colocou nessa posição, vó. Craig que colocou. E eu escolhi lutar em vez de simplesmente aceitar a derrota. Escolhi lutar. Essa frase resumia perfeitamente quem Mason havia se tornado. Uma pessoa que, quando confrontada com a injustiça, escolhia lutar. Uma pessoa que, quando via outros sofrendo, escolhia agir. Uma pessoa que, quando o mundo se mostrava cruel, escolhia ser melhor. Naquela tarde, fomos juntos à Superintendência da Polícia Federal prestar depoimento. Vi Mason sendo elogiado pelo delegado pela colaboração anônima que havia facilitado a investigação, sem que ninguém suspeitasse que estavam falando com o próprio autor das denúncias. Vi meu neto sorrir educadamente quando perguntaram se ele tinha alguma informação adicional sobre os crimes do pai e responder que, infelizmente, não sabia de nada útil. A ironia da situação, uma criança de 13 anos sabendo mais sobre crime cibernético que investigadores federais, era ao mesmo tempo hilária e aterrorizante. Na semana seguinte, os jornais noticiaram a prisão de Craig e Vanessa como parte de uma sofisticada operação de combate ao estelionato digital. Li a matéria para Mason durante o café da manhã e percebi que ele ouvia com o orgulho discreto de quem havia sido peça fundamental numa operação que estava sendo celebrada como exemplo de eficiência policial. Vó, tem uma coisa que ainda não te contei. O quê? Lembra que eu disse que tinha conseguido recuperar dinheiro para 5 famílias além da nossa? Lembro. Bem, na verdade foram 16 famílias. Consegui identificar e devolver pelo menos parte do dinheiro para todas as vítimas que Craig e Vanessa roubaram. 16 famílias. Mason havia se tornado um Robin Hood digital, redistribuindo o dinheiro roubado para todas as vítimas, usando habilidades que criminosos adultos levam anos para desenvolver. Como elas reagiram? A maioria achou que foi erro do banco ou milagre. Algumas desconfiaram que tinha algo estranho, mas não questionaram muito porque era dinheiro que realmente pertencia a elas. Mason sorriu. Uma senhora de Campinas até foi na igreja agradecer pelo que ela chamou de intervenção divina. Intervenção divina. Talvez não estivesse tão errada assim. Talvez Mason realmente fosse uma espécie de instrumento de justiça divina, uma criança extraordinária colocada na nossa vida exatamente no momento em que precisávamos de alguém capaz de lutar contra criminosos usando as próprias armas deles. E sobre seu futuro? Já pensou no que quer estudar na faculdade? Ciência da computação, com foco em segurança digital. Mason falou sem hesitar. Quero trabalhar criando sistemas que protejam pessoas vulneráveis de criminosos cibernéticos. Quero transformar em carreira o que comecei a fazer por necessidade. Por necessidade. Mason havia descoberto sua vocação profissional através da pior experiência da nossa vida. Havia encontrado seu propósito tentando salvar nossa família. Isso significa que você vai continuar sendo meu neto hacker? Só se você continuar sendo minha avó cúmplice. Naquele momento, olhando para Mason sorrir na nossa cozinha, a mesma cozinha onde descobrimos a traição de Craig, onde planejamos nossa vingança, onde choramos nossa perda e celebramos nossa vitória, eu soube que íamos ficar bem. Tínhamos perdido Craig, mas tínhamos ganhado algo mais valioso. A certeza de que podíamos confiar um no outro completamente, de que éramos mais fortes juntos do que jamais seríamos separados, e de que nossa família havia se tornado algo diferente e melhor do que era antes. 6 meses depois, Craig foi condenado a 12 anos de prisão. Vanessa pegou 15 anos. O dinheiro foi completamente restituído às vítimas. E Mason começou a desenvolver um aplicativo para ajudar idosos a identificarem golpes financeiros. Durante o julgamento, eu e Mason fomos chamados para depor como vítimas. Foi a primeira vez que vi Craig desde o dia em que ele saiu de casa com aquela mala preta.
Ele estava magro, com o cabelo cortado curto, vestindo o uniforme laranja do presídio. Quando nossos olhos se encontraram no tribunal, vi neles uma mistura de vergonha e ressentimento que me gelou o sangue. Craig tentou falar comigo durante o intervalo da audiência. Mãe, eu sinto muito. Eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto. Não queria? A palavra saiu da minha boca mais fria do que eu pretendia. Craig, você planejou tudo isso durante meses. Você escolheu nos roubar, escolheu nos abandonar, escolheu se tornar um criminoso. Mas eu sempre ia devolver o dinheiro. Era temporário. Temporário. Mesmo depois de 6 meses na cadeia, esperando o julgamento, Craig ainda acreditava nas próprias mentiras. Ainda achava que havia uma versão da história onde ele não era o vilão. E o Mason? Abandonar seu filho também era temporário? Craig olhou para onde Mason estava sentado, conversando com um dos investigadores que havia trabalhado no caso. Meu neto estava explicando detalhes técnicos sobre lavagem de dinheiro digital com a expertise de um consultor profissional. Ele está bem. Está diferente. Mas está bem. Está diferente porque teve que crescer da noite para o dia quando você decidiu nos abandonar. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ainda sentia. Está diferente porque descobriu que o pai dele é um criminoso e teve que assumir a responsabilidade de proteger a família. Mãe, eu sei que cometi erros, mas... Erros? Cortei ele antes que pudesse terminar. Craig, você não cometeu erros. Você cometeu crimes. Contra mim, contra seu filho, contra 16 outras famílias que confiaram em você e na Vanessa. Ele baixou a cabeça. E por um momento, vi o menino que eu havia criado, arrependido depois de fazer alguma travessura. Mas aí lembrei de todas as famílias destruídas, de todos os idosos roubados, de todas as crianças que perderam o futuro universitário por causa dos crimes que ele havia cometido. Eu não te perdoo, Craig. E Mason também não. Você escolheu ser um criminoso em vez de ser nosso filho e pai. Agora tem que viver com as consequências dessa escolha. Foi a última conversa que tivemos. Craig tentou me escrever algumas cartas da prisão, mas devolvi todas sem abrir. Mason queimou as cartas que chegaram endereçadas a ele. Alguns diriam que estávamos sendo cruéis, que família deveria perdoar sempre. Mas família de verdade não rouba, não abandona, não destrói os próprios entes queridos para benefício pessoal. Às vezes, quando estou organizando os papéis da restituição ou lendo sobre a condenação dos criminosos nos jornais, me pergunto se fiz a coisa certa ao permitir que uma criança de 13 anos se transformasse num justiceiro digital. Se foi correto deixar meu neto abrir mão da infância para salvar nossa família. Mas então olho para Mason programando em sua mesa de estudos, trabalhando em projetos que vão proteger centenas de famílias de passarem pelo que passamos, e tenho certeza de que ele encontrou exatamente o caminho que estava destinado a seguir. O aplicativo que ele desenvolveu, Proteção Digital Família, já foi baixado por mais de 50 mil pessoas. Ele criou um sistema que analisa mensagens suspeitas, identifica tentativas de golpes e ensina idosos a reconhecerem criminosos disfarçados de consultores financeiros. É como se ele tivesse transformado nossa tragédia pessoal numa ferramenta de proteção para o mundo inteiro. Vó, você viu que o aplicativo foi destaque no jornal hoje? Vi sim. Estou muito orgulhosa. E sabe o que mais? Recebi um e-mail de uma senhora de Belo Horizonte. Ela disse que o aplicativo impediu que ela caísse num golpe idêntico ao que Craig e Vanessa aplicaram na gente. Uma senhora de Belo Horizonte. Mais uma família protegida pelo trabalho de Mason, mais uma tragédia evitada. Mais uma prova de que nossa luta havia valido a pena. Isso significa que salvamos pelo menos uma família de passar pelo que passamos. Na verdade, pelo relatório que o aplicativo gera, já salvamos 37 famílias, só no último mês. 37 famílias em um mês. Se Mason não tivesse tomado a decisão de se tornar um hacker justiceiro, se eu não tivesse apoiado essa decisão, quantas dessas famílias teriam sido destruídas por criminosos como Craig e Vanessa? Craig escolheu ser um criminoso. Mason escolheu ser um protetor. Eu escolhi apoiar meu neto em vez de chorar pelo filho que perdi. E você? Depois de tudo o que aconteceu,
Ainda acha que uma criança de 13 anos não deveria ter o poder de destruir criminosos adultos? Ou concorda que quando os adultos falham em proteger suas famílias, às vezes a justiça precisa vir de lugares inesperados, executada por pessoas improváveis, usando métodos que nunca imaginaríamos possíveis? A história da avó que criou um hacker justiceiro não termina aqui. Ela continua todos os dias, toda vez que Mason usa suas habilidades para proteger pessoas vulneráveis, toda vez que impedimos que uma família passe pelo que passamos, toda vez que escolhemos lutar em vez de aceitar a injustiça. Porque no final das contas, essa nunca foi só a história de uma traição familiar ou de uma vingança digital. Foi a história de como duas pessoas comuns descobriram que tinham o poder de fazer a diferença no mundo e escolheram usar esse poder para proteger quem mais precisava. E essa história continua sendo escrita todos os dias, na nossa casa em São José do Rio Preto, onde uma avó de 67 anos e seu neto hacker de 13 anos provam que família de verdade é aquela que luta junta contra a injustiça, não importa de onde ela venha. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez questionar o que você faria para proteger sua família, se te inspirou a lutar contra a injustiça onde quer que encontre, então nossa missão foi cumprida. Porque no final, todos nós temos um pouco de hacker justiceiro dentro de nós, esperando a oportunidade certa para fazer a diferença no mundo.